Jesus. Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado por todas as coisas. Tomem um assento, queridos. Que alegria poder celebrar o nome do Senhor, irmãos. Que alegria poder dizer que nele, no Senhor e tão somente no Senhor, as nossas vidas estão alicerçadas. Aleluia. Verdade é, irmãos, que a caminhada cristã continua com os seus percalços, com os seus embates, com os seus esbarros, com suas lutas, mas nesta noite eu quero lhe convidar a que você possa olhar o que o apóstolo Paulo escreveu na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Paulo é muito preciso quanto à fonte da nossa força. Paulo, ele é muito preciso quanto a quem devemos recorrer. Paulo é muito preciso quanto aquele que de fato pode sustentar as nossas vidas. Eis a razão pela qual nesta noite nós estamos louvando e nós estamos engrandecendo o seu nome. Olha comigo, querido, Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo a esta igreja, e a verdade que ele ministra aqui nesta sessão, que compreende o versículo 10 ao versículo 20, ele abre, e eu quero destacar para a gente esta abertura desta sessão, apenas lendo nesse momento o que Paulo escreveu no versículo 10. Eu quero lhe convidar a que você possa ler comigo, querido, o que Paulo escreveu neste verso 10. Toda igreja: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força. Mais uma vez, irmãos, bem forte. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó Deus, fala conosco através da santa e preciosa Escritura. Fala conosco através da palavra, Pai. Há tantas verdades que devem ser extraídas deste texto e dos versículos subsequentes. Eu te peço, Deus, que a minha mente possa estar cravada, alicerçada, os meus pensamentos estejam inundados com este contexto, com esses versículos, com as verdades que pulam aos nossos olhos, que eu esteja com meu coração escravizado a esta palavra, para que de maneira fidedigna eu possa explicar o que Paulo escreveu aqui, para que eu seja apenas instrumento em tuas mãos. A palavra, ela é suficiente, ela nos basta, ela é poderosa. Livra-nos de pensamentos contrários àquilo que a tua palavra diz, e que o meu coração seja conduzido, a minha mente, os meus lábios, desta forma, expondo o que está no texto. A igreja será edificada nesta noite, vidas serão desafiadas, corações serão transformados, brechas serão fechadas, e o teu nome será honrado e glorificado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Querido, continua com a tua Bíblia aberta neste texto tão maravilhoso, nesta sessão em que Paulo fala que, de maneira muito clara, que a fonte do fortalecimento das nossas vidas é Cristo. Irmãos, estamos diante de uma epístola que era uma das preferidas de João Calvino. Não sei se você sabia disso. João Calvino tinha uma preferência, uma inclinação para esta epístola de Paulo aos Efésios. Esta epístola é tida e colocada por muitos teólogos como a rainha das epístolas. Há um escritor chamado William Barclay, ele vai dizer em seus escritos que a epístola de Paulo aos Efésios é a rainha de todas as outras epístolas. É interessante, irmãos, como Paulo consegue, em poucos capítulos, de maneira muito concisa, ele consegue trazer aos leitores ali em Éfeso essa dinâmica maravilhosa, de maneira magnífica, a dinâmica entre doutrina e prática. Vez por outra, eu encontro alguns esbarros quanto a algumas pessoas que têm muita doutrina, mas
eles são letárgicos e fracos quanto à prática. Paulo, ele tenta aqui nessa epístola apontar a essa igreja a importância de equacionar isso, doutrina e prática, ou seja, de nada adianta dominar a doutrina, de nada adianta conceituar os pontos aqui levantados por Paulo, se eu não transformo isso em prática, em vivência, em dia a dia. E é interessante como esta epístola, de maneira muito bem elaborada, ela aponta de maneira precisa os princípios, irmãos, dessas boas novas que o cristianismo nos apresenta, suas implicações também, isso é doutrina, teologia. Mas vejam, Paulo irá tratar nessa epístola, desde da sua abertura, a importância de entender que a fonte primária e única que deve conduzir cada cristão a um comportamento que honre o nome do Senhor Deus é o próprio Deus. Se não, vejamos, eu quero te convidar a que você volte para que você entenda o porquê que Paulo escreveu: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Volta lá para o capítulo 1, eu quero que você entenda porque Paulo abre esta seção do capítulo 6 nos dizendo isso aqui, porque ele vai apontar para a gente que o Pai, Ele é a fonte ou a origem de toda bênção que nós desfrutamos. Acompanha comigo, desde o versículo 3 do capítulo 1, Paulo abre o seu livro usando alguns verbos, e todos os verbos principais dos versículos iniciais do livro de Efésios aponta-nos para o sujeito de todas as coisas. Eu quero que você entenda isso. O sujeito, a força motriz, o poder, aquele que guia-nos, aquele que deve ser reverenciado, aquele que deve ser honrado, aquele que deve ser glorificado, aquele que deve ser exaltado. Paulo abre esta epístola dizendo-nos que ele é o sujeito de tudo. Ele é a ação primária. Acompanha comigo, ele vai nos dizer no versículo 3 que ele tem nos abençoado. Olha o que diz a palavra, verso 3 do capítulo 1: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, ou de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo abre a sua epístola dizendo: quem nos abençoa é o Senhor. A fonte das nossas bênçãos é Cristo. Ele é a base, Ele que traz às nossas vidas todas as bênçãos. Ele continua dizendo: se Ele que traz todas as bênçãos, Ele que traz a bênção da escolha, da predestinação, do destino final de cada um, como Ele nos apresenta no versículo 4, acompanha comigo, há uma lógica aqui, verso 4, Ele que nos escolheu, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha aqui para mim, querido, vejam, algumas pessoas têm uma preocupação demasiada, até desenfreada, em se apresentar diante dos outros, às vezes em detrimento a Deus. Mas veja o que esse texto diz. Eu não sei se ele chama a atenção, me chamou muito a atenção. Ele nos predestinou, verso 4, para que apresentemos as nossas vidas como pessoas santas e irrepreensíveis perante quem, irmãos? Perante Ele. Se nós vivermos perante Ele de maneira santa e irrepreensível, nós seremos uma bênção em casa, no trabalho, na igreja ou em qualquer outro lugar. Você crê nisso? Eu creio. Veja, Ele que nos escolheu. Mas acompanha a lógica de Paulo. Ele também nos predestinou e nos adotou como filhos. Versículo 5, olha comigo, diz a palavra: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu querer, segundo o beneplácito de sua maravilhosa vontade. Note bem, querido, o texto nos diz que Ele nos adotou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Percebem? Há uma ideia clara de que a fonte primária de tudo aquilo que nós somos hoje vem do Senhor.
Ele é a base de tudo, irmãos. Estamos aqui por Ele nesta noite. Estamos para louvar o nome do Senhor. Chegamos aqui não para um ajuntamento solene, não para rever pessoas, isso faz parte da vida comunitária, mas nós estamos aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, certos que fomos adotados como filhos adotivos, irmãos de Cristo Jesus, e nós fomos enxertados na videira, aleluia. A fonte de tudo isso? Deus. Mas veja como Paulo ele é preciso para nos dizer, no verso 6, que ele tem concedido a cada um de nós gratuitamente a força, a graça. Olha comigo o verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo no amado. Acompanhe comigo a lógica de Paulo. Paulo abre a sua epístola dizendo: não procurem a força para o coração de vocês em outra fonte que não seja aquele que é Senhor de todas as coisas. Ele nos adotou, Ele nos chamou, Ele nos concedeu gratuitamente favor, e tem feito isso com as nossas vidas. Ele caminha mais um passo, irmãos. Olha o verso 8, Ele derramou sobre nós abundantemente a sua graça. O verso 8 nos diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e em toda prudência. Vamos parar aqui. Olha como Paulo abre essa epístola. Olha como Paulo abre esta palavra, dizendo o seguinte: nós não podemos procurar em outra fonte que não seja Deus o fortalecimento das nossas vidas. Deixa-me dizer uma coisa. Vocês sabem que nesse momento, tem uma luta estabelecida. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. É uma luta ininterrupta, é uma luta que acontece em casa, é uma luta que acontece no trabalho, é uma luta que acontece na igreja, é uma luta que acontece constantemente, e nós precisamos entender: se eu quero ser mais do que vencedor, não existe outra fonte que não seja Cristo, aleluia. Paulo nos diz isso, irmãos. Há uma base para tudo. Por isso que Paulo abre, volta agora para o capítulo 6, versículo 10, ele abre a seção dizendo: quanto ao mais, ou seja, como complemento do que eu quero lhes ensinar. Vamos ler juntos, toda a igreja? Fortalecei-vos no Senhor e na força. Mais uma vez, sede fortalecidos no Senhor e na força. Olha aqui para mim, querido, ninguém, indistintamente, ninguém pode fortalecer-se a si mesmo. Impossível, irmãos. Tem gente que quer ter uma vida abençoada por Deus, mas não lê a palavra, não ora. Tem gente que quer vencer contra o inimigo. Vejam, esta sessão ela abre para nos dizer que existe uma luta, que tem um inimigo. Se alguém falar assim: eu não tenho nenhum inimigo, leve engano, você tem um inimigo. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, mas ao nosso redor acampa-se o anjo do Senhor, aleluia. Há um inimigo que está ali para devorar. Outro dia, queridos, assistindo essas programações que falam do reino animal, e percebi que o devorador, o leão, que fica ali à espreita, observando uma presa mais vulnerável, o leão fica procurando. E você sabe que nesses documentários do mundo animal você tem um narrador, né? Que ele fica falando sobre o que passa na cabeça do animal. É uma viagem meio louca assim, gente. Ele está esperando. Sei lá se ele está esperando. Ele está pensando isso. É o narrador que está ali. Você é envolvido com a narração, né? Você vai sendo envolvido com a narração. E uma dessas narrações, que eu achei muito interessante, diz que o leão que está ali pronto a devorar sua presa, ele fica ali um instante a observar uma manada, e ao observar a manada, ele olha para ver da manada um animal que está manco, fraco, com sede
ilimitado. E naquele período que ele está observando, ele fica ali à espreita, observando quem vai dar essa brecha para quando ele atacar, o seu ataque possa ser um ataque certeiro. Automaticamente eu fiz um paralelo, irmãos. Tem um leão que está ali, um devorador, melhor dizendo, que como o leão tenta nos devorar. E qual a premissa aqui? A premissa é que esse devorador, ele procura justamente aquela pessoa que tem o Senhor, que buscou, que sabe a fonte, reconhece a fonte, mas que está extremamente fragilizado. Para quê? Para devorar, para destruir. Ele está ao nosso derredor. Não sei se isso chama a atenção de vocês, mas chama a minha atenção, porque a ideia aqui é ao nosso derredor, observando, atento, 24 horas do dia atento, querendo destruir casamentos, querendo destruir famílias, querendo destruir igreja, querendo destruir lideranças, querendo destruir crentes, 24 horas do dia. Por isso que Paulo abre esta perícope, esta sessão, dizendo o seguinte: estejam com as suas vidas fortalecidas no Senhor, fortaleçam-se na força do seu poder. Porque frequentemente este inimigo que está ali à espreita, ele procura derrubar os filhos de Deus, ele procura destruir, ele procura atacar, ele procura desestabilizar famílias. E eu quero que você olhe comigo e entenda o que Paulo quer construir, porque ele apresenta para a gente que nesta luta o inimigo, ele é apresentado aqui de maneira muito clara. Quem é o nosso inimigo? Quais são as suas armas? Quais são as suas estratégias? Irmão, não se engane, não imagine porque você leu a Bíblia 20 vezes, ou 10 vezes, ou 5 vezes, ou porque você conhece teologia, ou porque você é alguém extremamente douto quanto ao conhecimento, que o inimigo não vai te atacar. Ele está ao nosso derredor, ele quer derrubar. Qual é a missão do inimigo? Matar, roubar, ele quer destruir. Há um ser que está 24 horas nesse processo de destruição. Não se engane com isso. Não se coloque à parte desta luta. Você é soldado de Cristo, amém, meu irmão? Você foi chamado para esse combate. O general é Cristo, mas Paulo apresenta-nos aqui que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Você não consegue se fortalecer sozinho. Acaba com isso. Tem que recorrer ao Senhor. Tem que entender que o Senhor, se o Senhor não for por nós, porque nessa guerra não existe acordo de paz. Estamos acompanhando antigamente falava assim, estamos acompanhando na TV, mas quase ninguém assiste TV mais, né? Estamos acompanhando nas redes sociais essas guerras que estouraram aí. Há uma expectativa no coração da gente sobre os acordos de paz, né? Acordo de paz, acordo de paz. Eu quero lhe dizer nesta noite que nesta guerra espiritual não tem acordo de paz. Não tem fim. O inimigo está 24 horas. Verdade é que todos nós que somos crentes, nós fomos alistados no exército de Deus. Mas existe o exército do inimigo. Existe o inimigo, irmãos, que está ali tentando derrubar, desestabilizar. Vejam, Paulo é muito preciso, porque ele apresenta e ele abre dizendo o seguinte: vocês querem vencer, tenham as suas vidas fortalecidas no Senhor. Querem vencer, estejam fortes no Senhor, porque o inimigo é apresentado aqui de maneira muito clara, de tal forma que Paulo quer nos dizer contra quem nós estamos lutando. A nossa luta não é contra pessoas, gente, não é contra pessoas. É contra o inimigo, contra o diabo. A verdade é que o diabo usa as pessoas e às vezes nós ficamos estressados com as pessoas. É verdade ou não é, gente? Isso é um pecador. Quem é mais ousado assim, isso é um desgraçado. Ainda bem que ninguém fala isso aqui, glória a Deus. Isso é um pecador, isso é um cara ruim. A verdade é que ele usa pessoas. Mas nós somos atacados. Quem é o inimigo?
Veja como Paulo ele vai apresentar para a gente as características do inimigo que nós estamos lutando hoje, agora. Você está lutando contra ele agora. A verdade é que em Cristo, se você crê nisso, eu creio, nós somos mais do que vencedores. Mas ele está ao nosso derredor. Que inimigo é esse, pastor? Paulo nos apresenta. Paulo diz que esse inimigo ele é maligno. Olha para o verso 11, acompanha comigo. Verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas. O inimigo é maligno, irmãos. Não vai nessa guerra achando que você é o cara, é a mulher. Acaba com isso. É o Senhor. É no nome do Senhor. O inimigo ele é maligno. Se você fizer um levantamento sobre a malignidade de Satanás, você vai perceber que Satanás, o diabo, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é destruidor, ele é tentador, ele é uma serpente, ele é um dragão. O seu intento é roubar, matar e destruir. Ele que já está sentenciado à perdição eterna, mas ele quer levar consigo homens e mulheres. Ele é maligno. Olha, a primeira característica do inimigo que nós lutamos, que às vezes nós nem enxergamos, mas ele está ao nosso redor, ele é maligno, ele arma ciladas. Olha para mim, crente, ele arma ciladas. Ele quer lhe derrubar no seu trabalho, ele quer escandalizar o nome de Jesus através dos seus lábios, do seu comportamento, do meu comportamento. Ele quer expor o cristão dentro da sociedade. Ele é maligno. Ele arma ciladas. Cilada, meu irmão, pula. É cilada, cai fora. Quem sabe você está aqui para ouvir essa palavra. Pule fora, é cilada. Se Deus não estiver nesse negócio, pule fora, meu irmão, em nome do Senhor. Primeira coisa, Paulo diz que esse inimigo ele é maligno. Além de ser maligno, ele acrescenta uma característica ao inimigo no verso 12, nos dizendo que esse inimigo ele é astuto. Olha comigo. Astuto, versículo 12. Astuto e invisível. Olha comigo o verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu irmão, este inimigo está na espreita. Lembra do leão que está ali procurando na manada a sua presa mais fragilizada? Ele está à espreita, ele é astuto, ele é invisível, ele é um inimigo espiritual, ele não para de guerrear contra as nossas vidas, ele arma ciladas com armas carnais. Paulo fala sobre isso, concupiscência da carne, dos olhos. Ele arma, ele é astuto, ele é invisível, ele está ali escutando as palavras que você está falando, ele está observando o nosso comportamento, irmãos. Ele é astuto, ele é invisível. Você pensa quando você fala ali no carro sozinho, está no trânsito e alguém lhe tranca e você está xingando, ele está ali, ó. Olha, coisinha boa esse filho de Deus, olha como ele é bonzinho. Ele é astuto, irmãos. Ele arma ciladas. Ele quer desestabilizar. Alguém poderia dizer que ele está ali como acompanhando diariamente os nossos atos. Olha aqui para mim, até aqueles que nós realizamos às escondidas. Ele está lá. Mas ninguém está vendo. O inimigo está lá. Pode faltar todo mundo. Quem está lá? O Senhor. Amém, graças a Deus. Mas ele está ali querendo derrubar. Ele é astuto, irmãos. Há um inimigo e nós não podemos fazer vistas grossas. Percebam, além de ser maligno, astuto e invisível, esse inimigo, Paulo diz à igreja, diz a mim e a você, que esse inimigo ele é persistente. E esse inimigo ele é oportunista. Acompanhe comigo o versículo 13. Olha como Paulo está construindo aqui uma ideia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o que, irmãos? Resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer. Glória a Deus por isso. Mas Paulo quer dizer à igreja, a mim e a você, que esse inimigo ele é persistente, ele não desiste, ele é oportunista. Tem gente que até desiste de persistir em importunar as nossas vidas. O inimigo não, o diabo não. Ele está ali constantemente, ele é oportunista.
Alguém já disse que o Satanás e suas hostes, eles não enzarilham as armas, ou seja, eles não guardam as armas. Eles estão ali constantemente com flechas, querendo derrubar mentes, corações, colocando-nos em situações, viabilizando meios para que o pai de família caia, para que a mãe de família caia, para que o filho peque contra o pai, para que o pai peque contra o filho, para que o liderado peque com o líder peque contra o liderado. Ele está ali colocando flechas, ele quer derrubar, ele quer atacar, ele é oportunista, ele quer derrubar a gente. Lembram? O nosso maior paradigma é Cristo, irmãos. O que é que o inimigo fez? De maneira oportunista, de maneira persistente, ele tentou desestabilizar Cristo no deserto. Lembram? Eu não vou narrar os fatos, mas vocês sabem que ele foi justamente ali tentar o Senhor no deserto. Jesus foi tentado. Elias, que venceu os profetas de Baal, fugiu de uma grande vitória, e ele pensou um monte de coisa. Foi tentado, foi atacado. Lembram de Sansão? Foi subjugado pelos filisteus, depois de vencê-los, foi tentado, caiu. Sansão, a personificação da força, do poder, da autoridade, ele cai, ele é subjugado pelo exército inimigo, irmãos. Quem somos nós? Crentes, assim como o homem de Deus foi Sansão. Mas o inimigo, ele é extremamente persistente, ele é extremamente oportunista. Lembra de Davi? Davi venceu exércitos, mas Davi caiu na teia da luxúria. O rei Davi, tentado. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi caiu, pecou, desobedeceu, foi envolvido nas teias do pecado. O inimigo promove tentações, o inimigo tenta derrubar. E nós precisamos resistir em nome do Senhor, precisamos continuar firmes no Senhor, aleluia. Amém, meu irmão? Acabei de apresentar para vocês quem é o nosso inimigo. Paulo tem a intenção aqui de nos dizer que tem luta. Quando você sai daqui da igreja, tem luta, irmão. Estamos em luta. Tem gente que termina um culto e já peca na calçada. Misericórdia. O inimigo está aqui, ele quer derrubar, irmãos. Mas louvado seja Deus que esse texto não termina aqui. Amém, irmãos? Além de apresentar à igreja de Éfeso as características do nosso inimigo, Paulo nos apresenta os equipamentos que precisamos para usar nesta batalha. Nós não estamos sozinhos nesta luta. Você pode dizer amém para essa palavra? Olha aqui para mim, querido, você não está sozinho. Sabe o que Jesus disse para mim e para você? Ele nos colocou nesta luta, nos chamou e nos adotou como filhos, como Paulo abriu lá Efésios. Mas sabe o que Paulo nos diz? Sabe o que o Senhor Jesus nos disse? Eis que estarei convosco. Ele está aí com você, louvado seja Deus. Ele está com você depois do culto. Ele está comigo amanhã quando acordar. Ele vai estar comigo no trabalho. Ele vai estar comigo na hora que eu for tentado. Olha, o Espírito Santo vai me avisar, faz isso não. Ele vai estar comigo constantemente. Mas note bem, duas coisas que eu gosto muito de usar com vocês aqui. Soberania de Deus, capítulo 1 de Efésios, é claramente apresentada a soberania de Deus. Mas Efésios capítulo 6 apresenta-nos a responsabilidade humana. Não se vence esta batalha com conceitos teológicos. Não se vence essa batalha sem orar. Não se vence essa batalha sem palavra. Não se vence esta luta sem lutar as lutas necessárias nestes embates que acontecem constantemente. Paulo é preciso para nos dizer que nesta luta nós precisamos, em primeiro lugar, precisamos do cinturão da verdade. Olha o verso 14, Paulo diz, olha, o inimigo está aí, a luta continua, o inimigo não desiste, é oportunista, é persistente, é maléfico, é astuto, está na espreita. Mas se nós queremos, e se eu quero vencer, e se você quiser vencer nesta batalha, nós precisamos nos vestir com o cinturão da verdade. Vamos ler juntos, irmãos?
Versículo 14, toda a igreja comigo, toda a igreja, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O diabo é o pai de quê, irmãos? Da mentira. Olha aqui para mim, não se vence mentira com meia verdade. Não se vence mentira se equiparando, mentindo. A mentira é desfeita quando a luz da verdade ilumina o nosso coração, aleluia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade, sabe o que liberta casamento? Verdade. Sabe o que liberta a família? Verdade. Sabe o que liberta nessa crise, nessas lutas? Verdade. Prega a verdade, expõe a verdade, pratica a verdade. A máscara da mentira cai quando a verdade ela é apresentada. Paulo diz à igreja, diante das investidas do inimigo quanto à teologia mentirosa, Paulo diz: cinjam-se com o cinturão da verdade. Louvado seja Deus. Paulo, vocês sabem, Paulo toma emprestado aqui a figura do soldado romano. E vocês sabem que o cinturão era parte da vestimenta do soldado romano, que segurava outras partes da armadura juntas. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. É que a verdade, ela integra a vida de um crente vitorioso. É a verdade, assim como o cinto colava, amarrava, integrava partes da vestimenta do soldado romano, Paulo toma emprestado esta figura para nos dizer que a verdade integra, renova, une, fortalece as nossas vidas de tal forma que a verdade, irmãos, torna um homem íntegro, torna um homem nesta luta de consciência limpa, para enfrentar sem medo os esbarros da vida. Louvado seja Deus por isso. Sabe quem enfrentou a mentira com verdade? Alguém que é o grande reformador Martinho Lutero, que no momento mais crucial, ele coloca 95 teses na porta de Wittenberg, desconstruindo todas as mentiras que a igreja pregava na época, e ele transforma aquilo ali num grande debate filosófico e teológico, mas ele tem como base a palavra para nos dizer que nós fomos justificados não pelas obras, nós fomos justificados pela fé. Louvado seja Deus. Olha aqui para mim, querido, não negocie a verdade. Ah, pastor, no meu trabalho é todo mundo mentindo. Você não, você é luz. Tem aquele pai que diz para o menino: mas você é diferente. Não tem, meu irmão? Aquele negócio, né? Quem nunca ouviu isso? Mas pai, todo mundo faz. Você é diferente. Nosso pai está dizendo aqui: Senhor, você é raça eleita. Você é povo de propriedade exclusiva. Eu te amei, eu te adotei. Você tem pai. Nós somos adotados. Prega a verdade. Fala a verdade. Tem gente que deixa de dizer a verdade assim: eu não vou dizer a verdade para evitar problemas. Meu irmão, fale a verdade e colha o preço da verdade, porque bem-aventurados, olha para mim, querido, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da verdade, por causa da justiça. Eu quero dizer para você: quer vencer essa guerra, querido? Coloca o cinturão da justiça, da verdade, em nome do Senhor. Mas Paulo diz também, querido, calce o evangelho, calçado do evangelho, como nos diz o versículo 15. Vamos ler comigo, toda a igreja, verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho. Eu estava pesquisando isso, porque Paulo usou a figura do calçado do soldado romano. Eu não sei se você já teve a curiosidade, mas eu fui pesquisar. É interessante que o soldado romano, eles usavam uma sandália com cravos na sola, para lhes dar segurança e agilidade na caminhada ou na corrida por lugares escorregadios. Eu não sabia disso, irmãos. Sei vocês. O soldado romano colocava cravo, tinha uma sandália que tinha cravos no solado do sapato,
Porque no momento da guerra, mesmo em um terreno escorregadio, o soldado estava estabilizado. E eu fiquei pensando, calcem os pés com o evangelho da paz. Quem está alicerçado na palavra, os rios transbordam, o vento bate, a chuva é torrencial, mas a casa não cai. Louvado seja Deus. Você quer vencer nessa luta, querido? Palavra. Vou fazer uma pergunta retórica. Quantas vezes você leu a palavra essa semana? Pensa aí. Vamos ser generosos. De 7 dias, 5 vezes. Mal, meu irmão, porque são 7 dias, né? De 7 dias, 2 vezes na semana. Olha aqui para mim, querido. Como é que você quer ganhar nessa batalha? Sabe quem está feliz? O inimigo. Porque ele está à espreita, querendo derrubar. E ele percebe que neste grupo tem gente fragilizada. Aí você fica o quê? Sem autocontrole, sem fruto do espírito, sem domínio próprio. Você não é amoroso, você não tem compaixão, você não é misericordioso. Por quê? Você não está calçando os pés com o evangelho. Você não está sendo conduzido pela palavra. Porque se eu quiser ficar firme nesta luta, em pé nesta batalha, eu preciso calçar o evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. Olha o que Paulo diz: coloque esse sapato, porque nós precisamos correr de maneira velozmente anunciando o evangelho aos perdidos. O que acontece muitas vezes é a falta desse sapato, que o soldado usava cravos. A falta dele tem apresentado soldados que escorregam na batalha, que ficam. Vocês já assistiram aquele filme Até o Último Homem? Quem assistiu aquele filme? Fantástico. É linda aquela história. E o soldado não deixa ninguém, ele quer, enquanto tiver vida, ele quer resgatar. A grande preocupação é que às vezes, irmãos, tem um número muito grande de soldados ficando, porque não tem usado o calçado correto. Tem muita gente fragilizada, o inimigo está destruindo famílias, igrejas, casamentos, relacionamentos, está fracionando, está dividindo, está atacando. Essa luta não tem fim, irmãos. Ele está ao nosso derredor, ele quer destruir. É feito dominó, e quando ele derruba um líder, é feito dominó. Quantas pessoas que falam, meu Deus. Por isso que o autor aos Hebreus diz: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão? Mas vejam, Paulo continua, ele vai dizer o seguinte, que além da sandália, além do cinturão, nós precisamos usar o escudo. Vamos ler comigo o versículo 16, toda igreja, bem forte, irmãos. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu estava pesquisando, irmãos, mas o escudo do soldado romano era um escudo grande. Era um escudo feito de madeira, era coberto com um couro curtido. É interessante que eu já vi isso muito em filme. Quando os soldados lutavam e quando eles ficavam emparelhados, pode assistir filme de guerra, os soldados estão emparelhados. Eu acho que é uma tática de guerra. Nós temos aqui pessoas da área militar, aqui, sargentos. Nós temos, quando eles estão emparelhados em um momento de guerra, eles criam uma parede contra o adversário. O grupo está protegido nesse escudo. Olha como Paulo, ele é cirúrgico. Façam isso, protejam-se com o escudo da fé. Não se vence essa batalha sem o escudo da fé. E uma das armas mais terríveis numa guerra, desde o tempo de Paulo, era justamente o que, irmãos? Os dardos inflamados. Porque queimava, porque feria e gerava um incêndio nas cidades. As tropas precisavam se apresentar emparelhadas. Isso me revelou algumas verdades, irmãos. Nós não também vencemos essa batalha sozinhos, isolados, desigrejados, ilhados em uma redoma de vidro, juntos, unidos em oração, nós somos mais fortes. Aleluia. Você entendeu a palavra de Deus? Amém, meu irmão? A igreja tem que estar coesa, unida.
Eram assim os soldados, as estratégias de guerra. Paulo toma emprestado para dizer: protejam-se, porque assim como os dardos inflamados dos inimigos eram lançados, eu quero lhes dizer nesta noite que o inimigo, que não cansa, que não dorme, que não para de nos tentar, ele está lançando dardos inflamados em nossos corações, em nossas mentes. De que forma, pastor? Lançando pensamentos mentirosos, blasfemos, pensamentos de dúvidas, pensamentos de vingança, ardentes desejos de pecar. Ele está ali constantemente, peca, cai, escorrega, tropeça, pensa besteira. Ele está 24 horas. Nós precisamos proteger a nossa mente, e o homem, a mulher só consegue proteger a sua mente quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você está entendendo a palavra de Deus, meu querido? Amém. Tem guerra e não tem acordo de paz, não. Paulo diz: coloquem o escudo da salvação. Mas caminha comigo, verso 17. Paulo vai usar também mais um elemento dessa vestimenta, nesta batalha, nesta luta que é ininterrupta. Quero te convidar a ler comigo, querido, o verso 17. Toda igreja: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Eu não sei vocês, por que Paulo usa também o capacete? Vocês sabiam que uma das coisas que o diabo mais tenta o crente, o ser humano, em sua mente, aqui, o pecado começa aqui na mente. Eu disse uma vez aqui na igreja: ninguém acorda assim, rapaz, não tem nada para fazer hoje, eu vou pecar. Ninguém acorda assim, não. Fazer o que hoje? Feriado, eu vou pecar, não tenho que fazer nada. Ninguém acorda falando disso, não. Ele começa a criar uma circunstância em nossa mente para que viemos a pecar. Foi a estratégia que ele usou quem? Éden, Eva. Lembra que ele falou para Eva? O que foi que o Senhor disse? Ah, não, ele não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai estar equiparado ao Senhor. Come. Começou aonde? Mente. Ela começou a projetar o quê? Rapaz, esse lado o Senhor não disse. Se eu comer, eu vou me equiparar. É mente, irmãos. O que Paulo diz? Paulo diz: use o capacete, use essa peça da armadura. Ou seja, sabe o que Paulo quer dizer? Seja controlado pelo Espírito, pela palavra de Deus. Seja conduzido pela palavra. Tem muita gente caindo porque tem muita gente não dando valor à mente. Se alimenta de tudo, meu irmão. Assenta na mente todo tipo de pensamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem andado com uma pessoa que só coloca no teu pensamento aquilo que não presta, se você não tem sido influência, afaste-se em nome do Senhor. Afaste-se. Você é sal e luz, você tem que influenciar. Prepare-se, consagre-se e volte para influenciar em nome de Jesus. Porque tem gente que é influenciado, que é levado, que é conduzido. Mas um crente que lê a palavra, que estuda a palavra, que ama a palavra, que vive em novidade de vida com a palavra, que tem a sua mente controlada pela palavra, o inimigo encontra fracasso, porque ele está vestido com a palavra, revestido com a palavra. Vamos fechar essa palavra, irmãos? Olha o que Paulo diz: façam tudo isso, usem o armamento, mas façam isso com muita oração. Deixa eu fazer a mesma perguntinha da palavra: quanto tempo você orou nesses 7 dias? É bom esse silêncio que a gente pensa um pouquinho, né, irmãos? Quanto tempo você orou nessa semana? Olha aqui para mim, como é que você quer ser vencedor nessa batalha? Como é que você quer dizer assim: não, nessa batalha eu estou firme, o Senhor está me fortalecendo? Como, irmãos? Sabe o que Paulo vai dizer? Eu quero que você entenda o que Paulo quer dizer aqui, versículos 18 ao versículo 20, para a gente fechar. Eu quero ler, acompanha a leitura, por favor. Façam isso. O que, pastor? Cinjam-se da verdade, calcem os pés com a palavra, com o evangelho, embaraçem-se, estejam embaraçados sempre com o escudo da fé, tomem o capacete da salvação, a espada do Espírito, porque aqui um detalhe importantíssimo, não apenas da defensiva, mas a espada do Espírito é uma ação ativa. Eu preciso agir, eu preciso usar a espada quando necessário, ou seja, eu preciso usar a palavra quando necessário. É a palavra que muda, que corrige, que exorta, que alinha, que renova, que traz vida.
Mas façam isso, sabe com o quê? Paulo fecha de maneira esplendorosa, dizendo, eu acho fantástico a expressão de Paulo, em toda ou com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, diz Paulo. Eu não sou diferente de vocês, eu não sou um extraterrestre, eu sou pecador, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sempre se apresenta diante de mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, representante em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Você pode dizer amém para essa palavra? Quero fechar essa ministração, querido. Veja como Paulo é preciso, dizendo para a gente aqui, que a oração é essa energia que capacita-nos nesta batalha. Algumas expressões pulam aos meus olhos, quando eu estava estudando, porque ele usa aqui a expressão sobre a ideia aqui do texto, a natureza da oração é com toda súplica, intercessão. Vamos usar aqui o princípio de Paulo. Se eu entro numa briga, numa luta, numa batalha espiritual todos os dias, eu preciso acordar e começar o meu dia orando. Você está entendendo a palavra de Deus para você? Diga amém. Tem gente que começa reclamando, resmungando, maldizendo. Eita, tem que trabalhar. Amanhã é segunda, viu, meu irmão? Como é que você vai acordar segunda? Obrigado, Deus, acordei com saúde, com vida, vou trabalhar, bendito seja o nome do Senhor. O amém foi fraco, misericórdia. Oração. Interessante que a ideia aqui é que eu preciso acordar. O texto diz que não é apenas quando acordar, irmãos. Paulo diz em todo o tempo. Em todo o tempo. Há um tempo de oração. Qual é o tempo de oração, pastor? Em todo o tempo. É você trabalhando, pensando em Deus. É você sendo tentado, dizendo repreendido em nome de Jesus. É o inimigo se levantando, está amarrado. Eu não gosto muito de amarrar não, irmão. Deixa ele solto, porque ele está aí por todo lado. Mas tem gente que gosta. Não gosta de amarrar não, porque se amarrar fica perto da gente, né? Resista, é palavra. E ele? Se amarrar, você vai caminhar. Bota esse troço para lá, em nome do Senhor. Resista. Expulse, repreenda. Paulo diz que isso tem que ser feito em todo o tempo, porque tem gente que acha que é só oração no monte. Aí eu vou para o monte. Mas quando descer do monte, você vai fazer o quê? Ficar o quê? Cedendo às tentações. Ore todo o tempo, meu irmão. Que monte? Em todo lugar, meu irmão. É aqui, é acolá, é na calçada, é na rua, é na segunda-feira, é em casa. Eu preciso orar em todo o tempo. Eu preciso da assistência do Espírito, porque eu sou fraco. Eu preciso da condução do Espírito, porque eu sou tentado, para que com intrepidez, diz Paulo, eu possa falar do Evangelho, eu possa resistir, eu possa ser perseverante, eu possa vigiar constantemente. Palavra de Deus para a gente nesta hora. Vigie, meu irmão, em nome do Senhor. Esteja atento, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, porque Paulo vai dizer, isso tem que ser feito com perseverança e súplica. Você entendeu o que Deus quer te dizer nesta noite? Como Ele me disse, através dessa palavra, precisamos vigiar, precisamos suplicar, precisamos orar em todo o tempo. Se você percebeu, o texto vai dizer que em todo o tempo no Espírito. Eu dizia na minha sala da EBD hoje de manhã, teve uma pessoa uma vez que disse assim, pastor, eu agora peguei uma estratégia no meu trabalho. Eu olho para um lado, para o outro, não vejo ninguém, me tranco no banheiro e vou orar. Eu disse, está pecando. Você está roubando tempo do seu trabalho. O texto é em todo tempo no Espírito ali. É trabalhando e orando. Ou seja, você não pode burlar o seu compromisso. Você não pode barganhar. Mas é uma intenção boa. Eu estou orando. O propósito é interessante. Não, querido, você está pecando diante de Deus. Eu tenho que estar ali no Espírito orando, clamando, pedindo a Deus, Deus me dá sabedoria, me livra do mal, resista, porque nós somos um exército, a nossa vontade não é nossa, é do Senhor, a estratégia vem do céu, é a vontade de Deus na terra através desses soldados, louvado seja Deus.
Nós precisamos uns dos outros. O texto diz, para que possamos suplicar por todos os santos, precisamos orar uns pelos outros, para que os soldados não estejam vulneráveis. Eu preciso orar mais por vocês precisam orar mais por mim. É o nosso compromisso, irmãos. Paulo diz, orem por mim. Quer dizer para vocês, orem por mim, em nome do Senhor. Eu vou estar orando por vocês sempre. Orem por mim. Clame ao Senhor, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos ajude, para que possamos lograr êxito nesta batalha, em nome de Jesus, amém.